Boa noite, meus amigos. Que bom estar aqui novamente para realizar mais uma série de vídeos. Já começo nos agradecimentos. Agradeço a todos que estão vendo e quero mandar um alô para um amigo aí, para um grande amigo, parceiro, Fagner, colega de curso técnico no Senai, a quem me constatou no Facebook para voltar a fazer os vídeos. Que Deus te abençoe, cara. Continue estudando a Bíblia aí, aprofundando. E eu peço a todos vocês que curtam os vídeos quando vocês assistam os vídeos. E eu saberei que vocês estão assistindo. Eu parei um pouco de fazer achando que algumas pessoas já tinham parado de assistir, mas agora retorno devido à advertência, brincadeira, né, que o meu colega fez comigo. Mas então, o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Eu dei uma olhada nos vídeos anteriores e falo sobre a volta de Cristo, o último vídeo que eu falei, acontecimentos antes da volta de Cristo. Mas é interessante que a Bíblia ela fala sobre acontecimentos após a vinda de Cristo. E nós vamos falar um pouco sobre isso, após a vinda de Cristo. Hoje nós vamos estudar sobre um evento após a vinda de Cristo que se chama o Milênio. A Bíblia menciona sobre esse momento, esse evento na Bíblia. Nós vamos abrir o livro de Apocalipse hoje. Uma breve explicação desse livro, pois futuramente estaremos estudando mais a fundo. É um livro muito importante, é um livro para o tempo do fim. Existem grupos religiosos que não gostam nem de falar em Apocalipse. Outros recomendam que não devemos abri-lo. E outros mencionam que não há como compreendê-lo, pois é muito simbolismo. Na verdade, se não fosse para a gente compreender, ele não estaria na Bíblia, para começar, né? Então, nós vamos investigá-lo, nós vamos estudar, pois Deus ele próprio diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós devemos conhecer a verdade a respeito do tempo do fim e após a vinda de Cristo, né? Interessante. Vamos então abrir Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, antes vamos orar. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abençoa agora a nossa leitura com a presença do Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 20 ali, o subtítulo diz o seguinte, de Apocalipse. Tá? Hoje nós vamos permanecer só nesse livro, em torno só desse capítulo. Aí diz, o subtítulo diz: a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Né? Tá bem claro, a primeira ressurreição já está falando. A prisão de Satanás por 1000 anos. Tá bem claro. No capítulo 20, no verso 6, diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, está bem claro o texto aqui, né? Que reinarão com eles aqui no final os 1000 anos. Já temos menção do 1000 anos no subtítulo. Então isso existe. Ou seja, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição e logo após reinarão com Cristo os 1000 anos. O povo santo. Bem-aventurado é aquele que é feliz na Bíblia. Aquele que consegue guardar os mandamentos de Deus e conseguir ser feliz em meio a esse mundo de loucura, esse mundo de destruição. Bem-aventurado aquele que está em Cristo e vai receber a salvação. Continuando ali, vamos voltar ali nesse capítulo mesmo, no verso 1 ao 3, diz o seguinte. Vamos continuar estudando sobre esse evento. Então, vi aqui João, quem escreveu o livro, ele relata que ele viu, olha só, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Percebe? O prendeu por 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto
pouco tempo. Percebe que após a volta de Cristo haverá a primeira ressurreição, né? Das pessoas que estiverem mortas. Aquelas que estiverem vivas na presença de Cristo não tem por que ressuscitar. As que estiverem mortas em Cristo serão ressuscitadas primeiro. E as que não forem mortas em Cristo não ressuscitarão primeiro, permanecerão mortas. Aqui menciona, na verdade todo olho verá. Voltarão para a terra, na verdade, elas serão ressuscitadas e depois voltarão para a terra, né? Só não subirão os 1000 anos com Cristo. E percebe que Satanás será preso por 1000 anos. Essa prisão nós entendemos que é uma prisão circunstancial. Como circunstancial? Satanás não vai ter a quem tentar, pois os mortos em Cristo estarão, todos em Cristo estarão no céu, os são dos 1000 anos, e os que não estarão em Cristo estarão mortos. Não haverá ninguém na terra. Qual é o trabalho que Satanás faz hoje? Seduzir as nações. E ele não terá a quem seduzir. Né? Percebe ali no verso 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Não vai ter a quem enganar. Bem simples. Então será uma prisão. O que Satanás vai fazer nessa terra? Não tem o que fazer. Vai dar em círculos, vai girar em torno da terra, vai estar preso 1000 anos sem fazer nada. É como se ele tivesse preso com correntes. É uma prisão circunstancial, nós entendemos. Não vai ter a quem tentar. Mas o verso 5 ali, em diante, diz assim: os restantes mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Aqui está bem claro. Os restantes mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Permaneceram mortos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, do verso 1 do capítulo 20 até o verso 5 explica sobre a primeira ressurreição. Tá? Só que no verso 6 ali em diante já vem explicando sobre após o milênio. Percebe ali no verso 7, olha só. Quando, porém, ali está explicando, Satanás é solto e derrotado. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ou seja, será ressuscitado o povo que não está em Cristo. Verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Vai reunir para a peleja. O número dessas é como areia do mar. Percebe então que Satanás ali sairá a seduzir as nações. Esse povo que alguns comentários de algumas pessoas dizem, entre eles estarão grandes chefes de grandes genocídios que houve na Terra, por exemplo Hitler e muitos outros, serão ressuscitados, e quando ressuscitarem, Satanás vai seduzir eles, vai enganá-lo, com outras palavras, vão enganá-los. O que Satanás vai dizer? Nós fomos rejeitados, vai passar por coitado, vai passar por, como é que eu vou dizer, rejeitado, como eu falei, como injustiçado, e vai reunir esse povo todo para a peleja. Eles estão lá na Cidade Santa, aquele povo lá, e vamos lá, vamos destruí-los. Mas quando que eles vão poder chegar perto da Cidade Santa? No verso 9 explica: marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Percebe? Desceu do céu fogo do céu e os consumiu quando eles estavam indo a sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. Que cidade querida é essa? Após o milênio, no verso 21 no capítulo 21 de Apocalipse, fala sobre novo céu e nova terra, e no verso 2 fala que cidade é essa que ela vai descer. Olha, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Percebe? Descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Ou seja, ela desceria do céu. E quando ela desceria do céu, Satanás estaria reunindo o povo para a peleja, enganando-os como se eles fossem os pobres coitados aqui, para que atacassem a cidade santa que estava descendo, com o povo santo que estava lá dentro, os que foram salvos em Cristo. Mas logo desceu o fogo do céu e os consumiu. Duas coisas aqui acontecem. O fogo purifica o ouro, né? A terra vai precisar passar por uma purificação por tanto pecado que ocorreu aqui. Cristo, quando voltar, ele não poderá pisar na terra de tanto pecado que haverá aqui.
Mas com o fogo que descerá do céu, a terra será purificada de todo o pecado que aqui foi feito, e será novamente gloriosa, santa, para que essa cidade desça. E o segundo evento seria a destruição do povo, deste povo que não quis fazer a vontade de Deus, que teve, Deus demonstrou todas as provas de que Ele é um Deus justo. E então serão destruídos, né? No verso então, percebe que o estudo dos 1000 anos ali, eu quero só explicar para vocês, capítulo 20, ali fala a prisão de Satanás, Satanás é solto, derrotado, subtítulos, o juízo de Deus, logo aí falando sobre o juízo, logo após ao milênio, e logo após, novo céu, nova terra, entendeu? É em ordem, não é tão difícil estudar Apocalipse, é um pouco complexo, mas nada que seja fora da compreensão humana, pois Deus ele dá o conhecimento com a presença do Espírito Santo. Eu queria falar uma coisa, né? Há um tempo atrás vocês ouviram falar de um conjunto de livros que se chama Deixados para Trás, né? Talvez eu tenha feito um comentário sobre eles. Eles mencionam, isso foi feito por um pregador batista, se não me engano, ou de outra denominação nos Estados Unidos, há um tempo atrás, perto de 1844, na época que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele surgiu com a ideia de que depois da volta de Cristo nós teríamos uma segunda chance, né? E escreveu esses livros todos e disseminou pelo mundo. E o mundo todo fez milhares e milhares de cópias. Não existe a maior facilidade de passar um conhecimento através de um livro e traduzir para as outras línguas, né? Passou esse conhecimento, todo mundo já conhece, já tem até um filme, né? Só que tem porém, ele ensina um grande engano. Não existe segunda chance após a volta de Cristo. Não existe. Aqui em Apocalipse a gente acabou de ver. Bem-aventurados aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Não da segunda, da primeira. Não existe segunda chance. Isso é um engano. É aquele tipo de engano que diz assim, pode permanecer o que tu está fazendo quando Jesus voltar. Nós teremos depois mais um tempo e tu vai poder ser salvo. Isso é o que Satanás inventou para que tu não seja salvo. Porque a segunda chance é hoje. Não é depois da volta de Cristo, não haverá segunda chance. Ouviu? Será ressuscitados, a segunda ressurreição ali, os mortos não em Cristo, os não mortos em Cristo, e Satanás reunirá para peleja e logo depois descerá fogo do céu. Hoje é tempo de salvação, hoje é tempo da gente aceitar Cristo, aceitar o sacrifício dele na cruz por nós, pois agora mesmo ele está atuando como advogado por cada um de nós. Irmãos, estudam bastante esse assunto. Aí eu dei o início sobre ele, está tudo explicado ali. Tem algumas partes com simbolismo. Diz algumas coisas na internet sobre alguns assuntos. É claro que a gente tem que saber filtrar. Mas percebe o engano? Não existe segunda chance. Então filtre e aprenda sobre as coisas de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós e nos dê a compreensão da sua parte, para que a gente possa ser bem-aventurados. Esteja com todos vocês e continue estudando o livro de Apocalipse. Até o próximo vídeo. Tchau.